É. Ai, 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 que loucura, hein? Que loucura. Bom, aconteceu o que estava todo mundo querendo que acontecesse, né? Todo mundo fez força para que isso acontecesse, né? O Grêmio empatou no Beira-Rio e acabou sendo o campeão gaúcho de 2026. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá, vamos tentar falar sobre o que aconteceu no estádio Beira-Rio, vitória do Grêmio, o Grêmio venceu o jogo, aliás, o Grêmio empatou o jogo, né? Saiu na frente, o Inter empatou, terminou 1-1 o jogo e o Grêmio conquistou o título do Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. Claro que a gente precisa separar, né, o resultado, a atuação, o que foi as decisões, o que foi a final, das atuações, tá? O Inter teve alguns problemas, que a gente já sabe, são problemas recorrentes, o Inter tem esses problemas, e aqui ninguém vai passar pano para os problemas do Inter, ninguém vai acobertar os problemas do Inter e achar que o Inter não precisa melhorar, mas as forças ocultas, elas trabalharam e trabalharam com muita força. Desde a semifinal, o Juventude foi extremamente prejudicado pela arbitragem. E agora na decisão, o Grêmio foi o campeão e o Internacional foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Eu ouvi de um influencer gremista o seguinte: parece que o Grêmio não tem o direito de ser campeão gaúcho. Será que realmente ele vai manter a sua opinião, que o Grêmio não tem o direito de ser campeão gaúcho? Primeiro dos fatos, se a lei fosse aplicada na semifinal, o Grêmio sequer na decisão teria chegado, tá? Partimos desse pressuposto. O Grêmio chegou na decisão com um empurrãozinho ou com a mão nos olhos da arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. A Federação Gaúcha de Futebol teve uma pressa incrível para anunciar os árbitros para a decisão. E quando o pessoal diz que colocou a tropa de elite, e realmente colocou a tropa de elite. A arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol adotou, desde o começo do Campeonato Gaúcho, o VAR de intervenção mínima. Tá? Intervenção mínima VAR. O VAR só iria intervir em casos extremos. Esse foi o norte da comissão de arbitragem presidida pelo senhor Leandro Pedro Voaden. Tá? Esse era o norte. Ó, intervenção mínima e tentar deixar o jogo correr. Curiosamente, no jogo da Arena, em um lance que o VAR teria que dar uma sugestão para o Anderson Daronco, pelo menos ir no monitor, olhar, observar e entender se aquele lance era um lance de expulsão, era lance de cartão amarelo, era uma conduta violenta, não era uma conduta violenta, o VAR simplesmente deixou a interpretação do campo acontecer. Agora, no jogo de volta, o Rafael Klein no campo marca o pênalti, ele marca o pênalti no campo. E ele é a melhor posição que tinha. Ele estava em cima do lance, ele estava a 2 metros do lance. E ele entendeu como pênalti. Só que aí, o camarada do VAR vai lá e resolve chamar o árbitro para dizer que não houve pênalti. Para dizer que quem procurou o contato foi o Alan Patrick. Cara, chega a ser assim, nojento. É nojento. Ainda teve um lance de um pisão no pé do Vieri intencional, em que aquilo ali dá para considerar uma conduta violenta, uma conduta hostil. O árbitro deu cartão amarelo pro Vieri. Aí, para corrigir, né? Ele não vamos dar o pênalti. Vamos simplesmente dar um cartão amarelo pro Vieri e bola ao chão.
Primeiro de tudo, é pênalti, gente. É pênalti. Não tem como não ser pênalti aquele tipo de lance. O Alan Patrick tá armando o chute para bater. O cara do Monsalve chega e ele empurra o Alan Patrick por cima e depois ele dá por baixo. E aí ele consegue tomar a frente do lance. É estranho que em alguns momentos se utiliza a justificativa do tocar na bola. Do tocar na bola. Ah, mas ele tocou na bola. Aí alguns árbitros dizem, mas o tocar na bola não quer dizer que ele não cometeu a falta. E foi o lance que acabou acontecendo. E ainda depois chega o jogador do Grêmio caindo, catando o cavaco e atropela o Alan Patrick. Pênalti duplo, triplo, enfim, foi pênalti. Não tinha como não marcar aquele pênalti. Tanto que o árbitro no campo, ele me marca. E aí, esse bando de bunda mole que fica dentro do campo com a porra do apito, eles não são macho suficiente para manter a decisão do campo. Eles não são macho suficiente para manter a decisão do campo. Porque a melhor visão da porra do lance era dele. E ele foi lá e acabou fazendo com que, indo na onda do árbitro de vídeo. É aquilo que eu digo. Quem apita não é um cara do campo. Quem apita é o cara do monitor. Quem apita é o cara que está na sala do ar-condicionado, com 300 câmeras. E mesmo assim, e mesmo com 300 câmeras, com um ângulo, com slow motion, com a puta que o pariu à disposição deles, os caras conseguem errar. Não passa. Não é mais erro. Não é mais erro. Isso é má intenção. Mas o Grêmio, ele não tem direito de ser campeão gaúcho segundo um influencer. O Juventude foi assaltado dentro de casa. O cara bateu um lateral com o pé dentro do campo, que não pode, é regra. Por que o seu Bandeira, em vez de estar cuidando da cobrança do lateral, ele estava tentando achar um pênalti dentro da grande área pro Grêmio? Não, vou ficar olhando, vamos todo mundo ficar olhando para dentro da grande área, porque o Grêmio não pode ficar fora da final do Campeonato Gaúcho. Imagina o Grêmio fora do Campeonato Gaúcho. O que o tal do tio do arroz, o que o cacetinho lá ia fazer? Hein? Imagina só, eles botaram um monte de dinheiro na porra do Grêmio e, não, mas o Grêmio não pode ficar fora do Campeonato Gaúcho. Esse condicionamento da arbitragem começou no Grenal do Beira-Rio, que o Inter venceu por 4-2, em que o Grêmio saiu reclamando da arbitragem de absolutamente nada, porque o Inter foi prejudicado em um pênalti cometido pelo Arthur, que o árbitro no campo não deu, em cima do Carboneiro. Então quem tinha que reclamar da arbitragem da arena do primeiro Grenal era o Inter. Só que aí vai lá o cracaço do Marlon e vai dizer que o Inter agiu rapidamente, o presidente do Inter agiu rapidamente e comprou a arbitragem. Né? E ali já se começou toda um condicionamento da arbitragem. E a partir disso, né, todas as decisões que eram feitas dentro do campo e na cabine do VAR sempre foram favoráveis ao Grêmio. Mas não é o momento. Não é o momento de fazer uma análise. Marcelo Inácio Domingues Neto, André da Silva Bittencourt, Rodrigo Brandi da Silva. Esses são os três responsáveis. Não é só um que estava no VAR, são três. Três que estavam no VAR. Os três patetas. Marcelo Inácio Domingues Neto, André da Silva Bittencourt, Rodrigo Brandi da Silva, que interferiram no resultado do jogo. Eles interferiram no resultado do jogo. Parabéns ao Grêmio, o Grêmio aproveitou, o Grêmio foi letal, o Grêmio teve 6 chances na arena, fez 3 gols, o Grêmio teve uma chance no Beira-Rio, fez o gol, parabéns pro Grêmio. O Grêmio foi campeão, mas não precisava da ajuda, até porque o Grêmio, no papel e nas contratações, o Grêmio foi muito melhor que o Inter. O time do Grêmio é bom. O time do Grêmio é time para brigar lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Era time para ser campeão gaúcho, sem precisar desses arranjos feitos aí pela federação, pela arbitragem. Sem precisar desses arranjos.
Seu Arthur depois vem no intervalo falar de lealdade. O Arthur vem falar de lealdade. O Arthur, que não foi expulso na primeira partida da Arena, em que ele dá uma porrada no jogador de Juventude. 2 minutos depois, o jogador de Juventude dá uma porrada nele e o jogador de Juventude é expulso. No jogo de volta, ele dá uma joelhada na perna do cara do Juventude e o árbitro, bundão, Rafael Klein, viu e não botou pra rua. E no jogo de ida, ele dá um cotovelaço na cara do Rafael Borré, mas é lance de jogo. É lance de jogo. Aí depois, o Ronaldo deu uma pegada no Amuso. E aí, claro, né? Não deram nada no lance. Porque se eles dessem alguma coisa, eles estavam loucos para dar um cartão vermelho pro Ronaldo. Aí vem o pessoal na timeline dizer, ué, era pra ser vermelho. Ué, mas como é que semana passada isso aí valia e agora essa semana não vale? É um negócio assim impressionante, cara. No jogo da Arena, o Pavão deu uma tesoura no Bernabéu e o árbitro não deu nada, não deu absolutamente nada no lance. E agora, no Beira-Rio, o jogador do Inter deu uma pegada no jogador do Grêmio. Rapidamente, o Rafael Klein apareceu, fez o teletransporte e apareceu ali no lance para já apaziguar a jogada. É aquilo que eu digo, eles não vão roubar na cara dura, eles não vão meter a mão na cara dura, eles vão fazer as coisas nos pequenos detalhes. É nesses pequenos detalhes que as coisas acontecem. Pega aí o filme do ladrão lá, do Edilson Pereira de Carvalho, em que ele fala, cara, a gente não rouba no pênalti, não rouba no cartão vermelho, a gente rouba nos pequenos lances. Uma inversãozinha aqui, um escanteio que não foi, a gente dá, e daqui a pouquinho acaba originando o gol. Então, cara, é isso. Né? Aconteceu de novo, um pênalti que é claro, que a decisão do campo tinha que prevalecer, porque a melhor visão era a do árbitro do campo, do Rafael Klein, mas ele foi bundão e não manteve a decisão dele do campo. Que ele foi convicto na hora que ele marcou o pênalti. Então, o pessoal, o ano passado, acho que foi o Braulio, não sei se foi o Braulio, não lembro, que no jogo entre no Grenal, que ele não deu o pênalti no jogador da equipe do Grêmio, o pênalti do Café Aguirre, em que o VAR solicitou a ida dele para o monitor e ele manteve a decisão dele. Ele decidiu que não foi pênalti. Tá? E ali o Rafael Klein tinha que ir para o monitor e dizer, para mim foi pênalti. O ano passado teve arbitragem de fora. Estranhamente o campeão não foi o Grêmio, né? Estranhamente o campeão não foi o Grêmio. Isso que no jogo de volta, eles validaram um gol do Grêmio que a bola pega na mão, não deram pênalti, né? Do jogador do Grêmio, que meteu a mão na bola, o lateral esquerdo do Grêmio, o Lucas, não sei das quantas lá, meteu a mão na bola e não deram pênalti. E sem contar também que eles pegaram a pior imagem do VAR para validar o gol do Grêmio, porque correria o risco de o Grêmio ser esculachado na decisão do ano passado. Enfim, gente, é realmente muito complicado. Eu acho que a partir de hoje, a diretoria do Internacional, final do ano tem eleição, a próxima diretoria que for eleita, ela precisa na campanha dizer o seguinte: nós vamos abandonar o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho precisa ser tratado da maneira que ele é. Ele é um campeonato que só atrapalha. O foco é competição nacional. Para com esse negócio da aldeia. Vamos parar com esse negócio da aldeia. E que se foda a sala de redação, e que se foda a RBS, que se foda esses pau no cu que ficam todo o tempo criticando o Inter. Tem que parar com essa porra, tem que bater com o pau na mesa, cara. Os caras estão nos roubando na mão grande. Estão nos assaltando dentro de casa. Hoje foi inacreditável que o Rafael Klein acaba fazendo. O sorriso amarelo dos jogadores do Grêmio
Entregou aquilo. Pelo amor de Deus. Um pênalti descarado que ele no campo deu e voltou no monitor para anular. Aí vem o tal do Paulo César, aquele outro também, que é vagabundo pra caralho, também ladrão do caralho, dizer que não foi pênalti. Dizer que não foi pênalti. Pelo amor de Deus, por isso que aquele cara nunca apitou uma Copa do Mundo, né? Nunca apitou uma Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, por isso que nós temos o Wilton Pereira Sampaio, nós temos Braulio da Silva Machado, esses caras aí. Esses caras são referência na arbitragem hoje. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. É extremamente revoltante o que vimos no estádio Beira-Rio. Era para abandonar. Claro que se o Inter abandona, o Inter muito provavelmente seria rebaixado para a última divisão lá do Campeonato Gaúcho. Né? Ia sofrer umas sanções, aí depois não poderia mais jogar nem a nível nacional, né? Porque o campeonato estadual é a porta de entrada para a competição nacional, por mais que o Inter está com direito adquirido, disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pode ter muitas sanções na justiça. Mas era motivo para abandonar, era motivo para sair. Depois da marcação dali, era motivo para sair. Parabéns à torcida que aplaudiu ironicamente a arbitragem. Parabéns ao Grêmio, que fez o seu dever de condicionar a arbitragem. O Grêmio vinha condicionando a arbitragem desde o primeiro Grenal, em que eles se sentiram prejudicados, sendo que o Inter teve um pênalti escandaloso em cima do Carboneiro, que o árbitro ignorou. E o árbitro estava muito bem posicionado. Ponto. Falamos de arbitragem, falamos de tudo que aconteceu. O Inter tem um grave problema, que é definir jogos. Chega na cara do gol, os caras tremem, os caras não conseguem. O Inter teve 3 chances claras de gol antes do pênalti. Se o Inter tivesse convertido 2, pelo menos, das 3 claras que tivesse, ia, né, por intervalo com pelo menos uma vitória por 2 gols de diferença. E aí, meu amigo, muda completamente o cenário. Assim como mudou o cenário depois da ação do pênalti, logo na sequência o Grêmio fez o gol. Né? O pessoal diz que não, nós precisamos separar. Cara, não tem como separar. O jogador de futebol, ele não é máquina. Muitas vezes o jogador é até pouco instruído. Ele sabe jogar futebol, ele tem talento para jogar futebol. Mas às vezes ele não é tão instruído. Como é que o cara vai separar? O cara tá vendo a injustiça acontecendo na cara dele, gente. O cara tá vendo a injustiça na cara dele. Tá vendo o time dele ser roubado, o time dele ser assaltado. Na cara dele, como é que não vai influenciar, como é que não vai desconcentrar? Se o cara que tá trabalhando numa transmissão, o cara já fica desconcentrado. Cara, chegou ao ponto do Maurício Saraiva. O Maurício Saraiva ficou apavorado. Se o Maurício Saraiva ficou apavorado, meus amigos, não tem como, né, gente? Não tem como. O Maurício Saraiva, que dizem que é colorado, porra, ele é o cara mais contra o Inter que existe na imprensa. Tudo é choro, tudo é isso, tudo é aquilo, e ele foi pro intervalo sem entender o que estava acontecendo. Pelo amor de Deus. Na transmissão ali do Premier que eu estava acompanhando, o Paulo César Oliveira falou que não tinha sido pênalti, e aí o Fernando Praz foi jogador, jogou bola, por mais que tenha identificação com o Grêmio, mas o Fernando Praz é um cara muito, muito isento, tá? Ele não leva isso aí pro comentário dele. Mas ele falou que o lance era lance para cartão vermelho, o pisão do Vieri no Rafael Borré, porque aquilo ali não é lance de Grenal, aquilo ali é para machucar. Imagina, o zagueiro normalmente joga com uma trava mais alta, pisa no pé, corta o pé do cara, o cara não volta pro segundo tempo. No peito do pé, onde o cara finaliza. Enfim, gente, é complicado. O Paulo Pesolano vai ter muito trabalho, principalmente na parte ofensiva. Esse moleque Alex precisa ter mais tempo de campo, precisa jogar mais. Ele mostrou que tem um negócio roxo, que tem personalidade, ele vai pra cima. Enfim, ao longo da semana aí,
A gente vai fazendo mais vídeos. Quarta-feira tem jogo importante contra o Atlético Mineiro, aonde necessitamos, de qualquer maneira, ganhar esse jogo. Certo, pessoal? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilhe. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tchau.